Olá, amigos que nos acompanham pela internet, gostaria de saudar você. Bem-vindos a mais um Inconformados. Lembrando você que nós somos inconformados à luz de Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas focai nas coisas do alto, nas coisas de Deus. E é por isso que nós estamos aqui tratando de temas relevantes para o cristão nos dias da atualidade. E para esse programa, iremos falar sobre ideologias e vai ter muita coisa boa para você. Está como convidado aqui o Cris Magalhães. Boa noite, Cris. Olá, Isaías, a você de casa, aquele abraço, aonde você estiver aí conectado com a gente, você que já compartilhou esse tema. É um assunto muito especial, delicado, né? Gostei do jogo de câmera do Isaías. Vocês gostaram também ou não? Tá televisivo esse homem ou não? Olhou de uma forma séria, puxou pro lado aqui. Já arrumou uma edição para mim. Gostei demais. Anota aí para eu cortar essa Gostei parte. demais. Isaías, tá top, hein? O Inconformados tem transformado você também. Vindo de você, né, do seu currículo, fica até acreditando. Gostei demais. Mas tá bom. Não, eu senti um cheirinho de FGTS, um negócio. Eu tenho até o aplicativo, né? Brincadeira, eu tô ajudando o financeiro aqui. Mas tá bom. Também está conosco aqui o pastor Robson Menezes. Boa noite, pastor, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Isaías. Boa noite para vocês que estão aqui. Eu estou me sentindo como um leão na cova dos Daniéis, né? Gente do céu. Eu espero que vocês peguem leve aqui com a gente. A conversa vai ser boa, eu acho, porque nós temos convidados de nível aqui, né? Sim, é verdade. Pastor Fred, bem-vindo. Você que vem lá da grande São José dos Campos. Uma alegria, e eu posso dizer que nesse ambiente mais descontraído eu fico mais à vontade, porque eu estava meio tenso aqui, viu? A gente viu. Agora, depois dessa brincadeira do Cris, eu fico super à vontade. Graças aos editores, a gente pode brincar. E eu gostaria que o pastor Robson também apresentasse o nosso amigo, o Dr. Carlos, porque ele me ligou essa semana falando, olha, estou com um colega aqui, um amigo que conheci, Dr. Carlos, e começou a contar. Fala para nós, o que você me falou, como é que aconteceu esse momento do Dr. Carlos estar aqui com a gente? Tá, Jó. Primeiro quero agradecê-lo, né? Antes de apresentar, dizer que ele tem uma gentileza enorme em atender os convites aqui que a gente fez. Tem mais por aí, viu? Mas eu estou fazendo pós-graduação em interpretação bíblica. Aí um dia a professora apresentou Roger Federer, né? A cara do Roger É um negócio de louco, né? Aí eu olhei assim, o camarada sorridente, e falei, poxa, quem será que é, né? Aí ela veio dizer, olha, é juiz civil, criminal, da família. Ele disse que ele é um clínico geral, né? Depois de tudo um pouco. É o Severino, né? E aí o camarada, rapaz, ele pegava lá na participação da pós e ele começava a falar, explicar em teologia, filosofia. Eu falei, meu pai do céu, eu me senti ali um aluno aprendendo com ele, né? E a gente começou a bater papo. E o interessante é que ele conheceu a Igreja Adventista através do Novo Tempo. 3 anos atrás, mais ou menos, né? Mais ou menos 3 anos atrás, começou a acompanhar. A esposa está aqui. Apresenta pra gente aí sua esposa, digníssima. A Tatiane. Dá um tchau aí. Ô, Tati, fica em pé aqui, só pra câmera te pegar aí, Tati. Fica aí em pé. Dá pra buscar lá? Olha ali a Tati. Obrigado, ela veio junto também. Muito obrigado pela presença de vocês. E aí, de lá pra cá, ele tem se envolvido, frequenta a Igreja Central ali de Campinas, mora bem pertinho, né? É uma pessoa sensacional, um homem que tem o dom da sabedoria que Deus deu, não só na parte do direito, da filosofia, mas também na teologia. Ele é pós-graduando. Só não vem roubar a nossa vaga de pastor não, viu? Sai pra lá. Mas que prazer. Ele falou assim, não, hoje dá para ir, eu vou estar aí com vocês, fez esse esforço e obrigado pela sua presença, viu, Dr. Carlos Eduardo Mendes. Muito bem. E a gente escolheu um tema aí, vocês já, alguns contribuíram durante a semana aí com o tema sobre ideologia. E quando a gente fala de ideologia, nós vamos falar especificamente sobre ideologia de gênero. Mas antes eu gostaria que os nossos convidados, para a gente começar o assunto, o que é o conceito de ideologia, né? Porque a gente, ao longo dos anos, a gente sempre ouviu ideologia
liberal, capitalista, socialista, são várias ideologias, mas eu gostaria que vocês conceituassem um pouquinho para a gente conseguir chegar na intensidade que se tornou hoje essa palavra nos dias atuais. Quem dos três gostaria de começar falando para nós um pouquinho sobre esse contexto? Eu vou falar por nome na próxima. Doutor, quem fala primeiro perde, é isso? Como é que é? Posso levantar a bola? Bom, por que a gente chama isso de ideologia de gênero, certo? É claro que quando você vai dialogar com o universo que está assim postulando esse comportamento, né, essa postura e tudo mais, eles entendem isso como teoria de gênero, que é uma diferença bem significativa entre uma coisa e outra. Por quê? A teoria de gênero, na perspectiva deles, diz respeito à identidade do indivíduo, que seria, no caso, uma construção social não biológica. Seria basicamente isso. Mas por que nós referimos a isso como ideologia de gênero? Pelo simples fato de que não há fundamentação científica suficiente para que isso seja tratado dentro dessa perspectiva. Até existe um estudo que foi feito, vou até dar fonte aqui, pela Associação de Pediatras dos Estados Unidos. Eles produziram um documento expondo 8 razões para que educadores, legisladores rejeitassem as políticas que condicionem as crianças a aceitarem a teoria do gênero, certo? Então, basicamente, para a gente trabalhar essa questão, o pontapé inicial seria a gente conceituar isso daí. Pelo que eu entendi, a teoria seria, então, algo além da ideologia. Eu me lembro que estava numa apresentação de um doutor em biologia falando sobre evolucionismo. Eu fiz uma pergunta, né? Porque a pergunta que surgiu foi: tem programas de televisão que tentam reconstruir assim um ambiente histórico e tal dos dinossauros, e era assim, era assado. E há, obviamente, uma extrapolação interpretativa, porque ninguém esteve lá para ver como eram os dinossauros. Então há uma carência do quê? De dados também, né? E por isso se chama uma teoria, né? Mas é uma teoria que é aceitada como uma verdade final e absoluta, praticamente. Mas o que eu entendi dessa definição, então, é que uma teoria de gênero é algo que está além já de uma ideologia. A ideologia é algo que está na mente, no diálogo. Seria mais... Isso não é uma conversa recente, né? Nós já temos alguns anos, né, de diálogo sobre esse assunto, sobre essa ideia, sobre esse tema. Existem, claro, teóricos dos dois lados, né, que fundamentam seus argumentos, alguns vão buscar mais embasamento, mas para um início de conversa seria basicamente isso daí. Eu acho que seria interessante também, pessoa que está acompanhando de diversas religiões, ou a ausência dela também, porque todo mundo, né, tem um conhecimento da história, né, e a gente tem esse tema agora muito forte, mas existe uma construção desse diálogo a partir de algumas pessoas, de alguns movimentos. Eu acho que se a gente construir esse background para a gente poder conversar, eu acho que seria interessante a gente ter pelo menos uma linha histórica de como chegamos agora nos tempos de hoje e essa construção, depois entender um pouquinho do conceito midiático disso do tempo atual, né? Pois não. Bem, boa noite, né? Primeiramente. Boa noite. Meu nome é Carlos. Boa noite, Excelência. Boa noite. E, bem, geralmente o recém-chegado, pensando no futebol, né, que é um esporte que eu gosto, ele faz a sua estreia num jogo mais fácil, jogando dentro de casa, né? Não foi o caso. Não foi o meu caso. Isso, Grand Slam, né? Já começa no Grand Slam. Pois bem, então só dando continuidade ao que o pastor Robson falou sobre teoria, então se uma ideia, né, que ela ainda está sendo discutida e defendida, ela não é exatamente comprovada, ou denotativamente comprovada, então ela não é um teorema, né? Então teorema é o que se explica matematicamente, ou que se explica por meio de um método científico. Então, mas eu tenho uma teoria. O que é a teoria? Significam ideias que eu posso organizar e transmiti-las academicamente. Então, se eu já entrei na academia, né, com boas razões, com razões legítimas, né, porque pessoas a defendem, e várias delas não defendem apenas num plano teórico, num plano distante, mas com a própria vida, com os próprios sentimentos, né? Então, isso é importante, isso é forte, isso tem que ser discutido aqui, né? Então, primeiramente, qual que é
a regra inicial para a gente discutir qualquer assunto de uma categoria que envolva a identidade, que envolva a própria pessoa, é o respeito. Então, qualquer argumento de desrespeito, qualquer postura de desrespeito, qualquer ironia dentro do debate de ideias, debate apologético, né? Dentro qualquer refutação no sentido de que tal pessoa é preconceituosa ou é burra, ou tal, todo esse tipo de ofensa sai fora, né, da discussão argumentativa, né? E então eu parto, eu já pego essa linha, né? E também é importante a gente fazer algumas conceituações, né? Então vamos lá. Qual é o problema? Porque muitas vezes a palavra ideologia ela vem sendo utilizada de uma forma aviltante, como se fosse algo ruim. Ué, é ruim eu ter uma ideologia? Eu idealizar algo? Eu imaginar algo? Não, o ideal é só no céu, né? Aqui você tem que pastar só, entendeu? Então, eu não posso... Se eu não tiver um ideal aqui na Terra, se eu não tiver uma esperança terrena, material, né? O que é ideologia? É uma esperança. Né? Agora, qual que é o aspecto bom ou ruim disso? Bom é você viver com esperança, né? E você viver num país onde você tem liberdade para conseguir melhorias, né? E agora a parte ruim se chama viés. Viés. O que é o viés? Então, o viés é eu pegar esse livro aqui, pegar a Bíblia e, por exemplo, eu entender que existe uma diferenciação entre as pessoas, que se, por exemplo, eu resolver ser judeu hoje, eu vou ser uma pessoa escolhida de Deus e vou ser melhor que todo mundo aqui. Então, eu já pego, de antemão, antes de começar a ler o livro, eu já estou enviesado e eu só quero provar aquilo que eu já acho. Isso é viés. Então, utilizar a ideologia, eu já ter uma ideia formada, e depois eu queria entrar dentro da Bíblia, e com a ideia já formada, e procurar encontrar argumentos para fortalecerem a minha ideia, né? Isso vai ser uma teoria parcial. Uma teoria que, certamente, não vai chegar a ser um teorema, né? Então, simplesmente, eu estou procurando fundamentos para a minha própria ideia, né? Então, mas vamos lá. Mas eu leio a Bíblia como cristão. Então, isso se chama pressuposto hermenêutico, aquilo que eu já sei. Então, eu tenho pressuposto, eu já tenho conhecimentos sobre o Antigo Testamento, Novo Testamento, então, com os conhecimentos que eu já tenho, eu vou ler a Bíblia. Isso simplesmente se chama pressuposto hermenêutico, é o que eu já sei. Não tem como, vamos nos esvaziar para ler a Bíblia. Se eu vou virar analfabeto, não vou conseguir entender nada. Né? Vai acontecer que nem aquele filme era do... esqueci o nome. Não é o... Cidade de Deus, né? Que tinha a molecada lá. Aí falava, quem que sabe ler aí? Né? Que os meninos tinham cometido um assalto, né? Aí um falou lá, eu sei ler. O que você tá lendo ali? Não, só sei ler as figuras. Né? Então, você vai saber, só vai ver ler desenho. Então, toda pessoa tem pressuposto hermenêutica. E temos também ideologia, né? Nós temos dentro da nossa vontade coisas que nós acreditamos que poderiam ser melhores. Agora, viés não. Né? Entendimento enviesado, ele não cabe dentro de um debate, não cabe no meio acadêmico. Né? Ele cabe para que, uma vez que a pessoa entenda de uma maneira enviesada, ele pode procurar ser feliz dentro daquele entendimento, unicamente, mas não querer passar para frente. Só para especificar um detalhe aqui, doutor, quando a gente fala desse viés, seria, de repente, algum interesse, algum conflito de interesse? Ou uma agenda, de repente? Exato. Se coletivo, agenda, né? Se egoístico, né? Interesse. Legal. Agora, só para a gente elaborar aqui em cima do fio que o Cris nos deixou aqui, como é que a gente chegou ao ponto de discutir a identidade agora sexual ou gênero, né, da pessoa? Vamos trabalhar na questão do gênero. Como é que a gente chegou nesse ponto? Primeiramente, isso não dá para você fugir. Isso é uma questão recente, historicamente falando. Isso é uma verdade histórica, é recente. Isso não vem lá do escolasticismo, isso não vem lá de trás. Isso é fruto da Revolução, e a gente sabe que isso tem a ver muito do iluminismo e outras coisas mais. Então vamos trabalhar essa questão de quando é que isso veio à tona. Isso tem um começo, tem um marco. Nós temos na história o pontapé inicial, que ele é dado em 1848, em março de 1848, quando é publicado o Manifesto Comunista. Ali dois teóricos, né, que são pessoas extremamente conhecidas no meio acadêmico e aceitos como autoridades, Marx e Engels, eles
fizeram ali eles expressaram num texto o que eles achavam de ideal para a sociedade. Sociedade na perspectiva econômica e também familiar. Acho que isso daqui é de domínio de todos nós. Mas como é que isso chega na ideologia de gênero? Eles tinham uma visão de que havia uma opressão que definia toda a dinâmica da sociedade. Era a opressão de classes. E essa opressão de classes, ela passava pela perspectiva econômica, pela perspectiva também da célula máter da sociedade, da família. E como é que eles propuseram uma mudança dentro desse aspecto? Eles achavam que o sistema vigente naquela época, o capitalismo, ou seja, era a transição, né, do sistema feudal para a revolução que estava vindo agora, fazendo com que a burguesia detivesse o poder, tanto político, o poder também econômico. Eles imaginavam que esse sistema tinha que desaparecer. Tinha que ser um sistema diferente. E dentro do Manifesto Comunista, eles colocam o seguinte: para isso acontecer, não basta a gente tomar o poder, a gente tem que transformar o poder. Eu estou indo muito filosófico aqui? Posso continuar? Então, a gente tem que transformar o poder. Como é que a gente transforma o poder? A gente tem que dar uma outra cara para esse poder. E aí esse poder ele seria não mais vertical, mas horizontal, na proposta, né, do Manifesto Comunista. E dentro disso, a família também sofreria um impacto muito grande. Por quê? Na visão dele, a estrutura da sociedade que mantinha esse poder de pé era a família. Então, a construção social existente naquela época, marido, mulher, filho, que eles chamam de a família burguesa, era essa que fazia com que a sociedade se tornasse injusta. Ou seja, essa construção que eles acreditavam que essas instituições eram uma construção social. Exatamente. E assim, a gente tem que ser bem crítico nessa análise, porque isso, naquele contexto, fazia total sentido. Porque a sociedade da época era uma sociedade ática que você tinha as classes e ninguém emergia de uma classe para outra. Você não tinha transposição de renda. Quem nascia num berço esplêndido ia morrer assim. Quem não nascia ia continuar sofrendo assim. Então, na visão então, pastor, deles, surgiu de uma dor real da uma sociedade. Dor real. Uma Ou dor seja, real. Tinha aqueles movimentos ali, um contexto vertical com Napoleão que saiu, Exatamente. Tinha a questão infantil ali, do trabalho infantil. Então, era uma dor latente. E, inclusive, os trabalhadores, a classe proletariada, né, ou dos proletários, me trava a língua isso aqui, o que eles faziam? Eles trabalhavam com risco, era a Revolução Industrial, então eles trabalhavam 12, 15 horas. Naquele contexto, sem nenhuma garantia, naquele contexto, eles tinham uma causa a construir, mas eles queriam ir além, eles queriam reformular tudo. E é dentro dessa esteira que vem o posicionamento ideológico, inclusive associado ao gênero. Por quê? O tal do Engels, ele propôs o seguinte: olha, se nós temos lutas de classe, a luta mais antiga de classe na visão de Engels, qual era? Era a opressão que a mulher sofria dentro da família. Porque a estrutura do patriarcado, ela impunha à mulher o sofrimento. Então, o que ele dizia? Que a mulher tinha que se libertar, a mulher tinha que ter mais voz e tudo mais. Ele propõe isso. E dentro dessa proposta dele, muitos teóricos, inclusive pessoas que são importantíssimas para o movimento feminista hoje, que é daí que vem a ideologia de gênero, vem do feminismo. Eu vou citar aqui, são 3 ondas, basicamente. Você tem a primeira onda do feminismo, que é uma onda que trabalhava por uma justa colocação na arte, no trabalho, para a figura da mulher, que era uma figura oprimida. A segunda onda e a terceira onda agora já eram... A terceira onda, que é a que nós conhecemos hoje, do feminismo, essa onda ela já vem com uma outra proposta. E aí duas, são basicamente as duas mais importantes que a gente tem, as duas teóricas. Simone de Beauvoir, ela surge com uma questão que é a seguinte: a mulher, para conquistar esse espaço, ela tem que entender o seguinte: a mulher não nasce mulher, ela chega a ser mulher. Então ela começa a trabalhar na identidade de gênero como sendo uma construção social. E aí a grande companheira dela, que também hoje está aí em todos os lugares, né, no meio acadêmico, eu estou esquecendo o nome dela, que é Judith, o sobrenome, Butler, né? Butler, Judith Butler, ela faz o seguinte: ela então agora entra com a ideia de que
não é só a mulher, mas o ser humano, ele não nasce com um gênero definido. Isso é uma construção social. A mulher, ela pode, se quiser, se transformar num homem, o homem na mulher. Então, é daí que vem essa... Eu estou só fazendo um resumo histórico aqui, isso daí é aceito em todo quanto é lugar. É daí que vem a discussão que alcança a gente hoje. Então, isso não é uma questão que se discutiu ao longo do tempo. Isso vem dentro desse contexto, dentro dessa esteira. Me permite fazer um comentário? Eu li um livro escrito por um ex-agente do FBI, livro escrito na década de 50, mas parece ser muito recente, parece que acabou de sair da forma. E ele fala um pouquinho ali de um fundamento teórico que moveu Marx a implantar a sua teoria, né? A sua tese. E uma delas é a negação de Deus, né? Também a teoria da evolução, e que o ser humano, se permanecesse nessa teoria da evolução, os saltos eles são muito lentos, extremamente lentos. Então, para proporcionar um salto evolutivo mais rápido, era necessário implantar, fazer com que isso acontecesse através da revolução, de cima para baixo. Então, você percebe que está tudo ligado uma coisa na outra com essa ideia. Então, com base nessa ideia, como a família é uma construção social, o que impede a revolução são as crenças, são os valores religiosos. Então, é destruir a crença, destruir a religião, porque um cristão ele é pacífico, ele não é de guerra, ele não é de briga, ele é pacífico. Então você percebe todas estas coisas estão interligadas, né? Faz sentido e tem coisas, mas vamos falar sobre o que não faz sentido aí, porque o professor de Engels e de Marx foi Hegel, né? Você sabe qual foi a faculdade que ele fez? Teologia. Então assim, me parece que Marx e Hegel, que Engels, eles não estavam falando sobre fé. Me parece que eles estavam atacando a vida religiosa hipócrita. E nisso eles teriam razão, né? Então, por exemplo, eu entendo que quando Nietzsche diz que Deus está morto, é o Deus que aquela turma acreditava. Eu não cravo que Nietzsche morreu ateu. Eu realmente vamos descobrir isso quando chegarmos no céu, né? Eu gostaria de vê-lo lá, realmente, porque até sobre o que nós estamos discutindo aqui, já que estamos falando sobre teorias, não sobre teoremas, o que Nietzsche diz? Ele fala assim, que nós devemos trocar a ideia improvável pela mais provável e ocasionalmente até errar. Olha que interessante. Então nós não vamos partir de um pressuposto de que nós estamos absolutamente certos. E isso vai nos instigar a fazer estudos, né, e procurar a ter o máximo de inteligência possível dentro de cada assunto. Olha só. Então, porque a nossa arma é a persuasão, a nossa arma é a linguagem, né? E orar pelas pessoas para que o Espírito Santo continue esse trabalho, né? E então eu estava orando a Deus, falando assim, Senhor, mas por que tem que ser tão complicado as coisas, né? Jesus fez tão direto, né? Os 10 mandamentos estão aí, e depois ele diz se resumem a, né? Confirmando-os, evidentemente, né? Então, por que a gente precisa estudar tanto, né? E aí eu encontrei na Bíblia a passagem Isaías 50, versículo 4. Alguém pode ler aí? Isaías 50, verso 4? Estou chegando. Eu já achei aqui. Achou? Achei. Vou ler aqui. O texto diz assim: O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Legal, né? Então a gente tem que dominar essa língua erudita e as ciências e a filosofia e obter o máximo de conhecimento possível para transmitir a palavra de Deus e para conseguir fazer uma boa defesa do que nós acreditamos. Isso se chama apologética. Então não se faz apologética sem ter conhecimento profundo da Bíblia. Tá, agora, doutor, quando você fala assim, uma boa defesa do que nós acreditamos, hoje a gente vê nas redes sociais, principalmente, quando entra esse assunto, geralmente viraliza, né? E a gente vive um momento do cancelamento, do processo,
dependendo da fala de um cristão, é totalmente considerado homofóbico. Como que a gente continua acreditando à luz da Bíblia, nos princípios, e não causando esse, vamos dizer, esse alvoroço, essa polarização nas redes? Pois é. Bem, primeiramente, não tem mal algum nas redes sociais, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando, o kawaii, que as pessoas vivem com o olho no celular. Depende do que você está vendo na hora do que você está vendo, mas a informação chegando a todo momento. Ainda bem que temos informação. Teve épocas que nós não tínhamos informação. Tinha épocas que a gente tinha que, né, viajar para ir na biblioteca, na capital do estado, para obter informação. E a informação chega para nós, a gente tem condição de estudar mais ainda, né? Agora, a minha pergunta é a seguinte: será que quem está contra-argumentando contra a ideologia de gênero, se dizendo cristão, ela está fazendo isso com respeito? E com amor também, né? Está fazendo com amor e com respeito? Ou só para defender minha camisa? Eu sou Corinthians, eu não sou Corinthians, de jeito nenhum. Eu sou São Paulo. Sou São Paulo. Eu fui dar um exemplo totalmente fora, não é nem hipotético. Não, já está gravado, não quero nem saber. Vou usar contra você. Sou São Paulino. Outro irmão é palmeirense e a gente vai ficar contra-argumentando um contra o outro para ver quem tem razão. É assim que se fala, é assim que se... Isso é já partido... Um querendo só convencer o outro, isso se chama supremacia do discurso. Isso daí é uma herança de colonizador. Você é burro, eu sou inteligente, então você tem que se convencer daquilo que eu estou falando, entendeu? Isso não é debate, isso não é defender uma ideia, né? Então, vamos lá. Ainda mais, sobretudo, porque nós estamos falando de uma crença religiosa que leva uma salvação a todas as pessoas. E em Mateus 28, 18, quando Jesus está subindo, já ressurreto, e ele fala ide, né, e pregai a todos os povos, tal, ele usa a palavra panta ta etne, em grego. Pan, esse panda, igual de pandemia, a todos. E esse etnia, ele diz respeito a povos, no sentido de... Não geograficamente. Os guetos culturais, né? Gueto cultural. Grupinhos que se identificam entre si. Maconheiro, etc. Todos. Isso. Então, a questão geográfica vai vir depois, com formação de países e tudo. Mas inclusive, a comunidade que se identifica com essa ideologia, que é LGBT, que ia mais. Né? Então, por exemplo, quando Jesus está ali conversando com os bêbados lá, com prostitutas e tal, será que naquele momento aquela pessoa deixou de ser bêbada? Ou será que todos eles deixaram realmente de ser bêbados? Sei lá, acho que metade ali deixou de ser, outra metade não. Entendeu? Então nós temos um id, né, que está no imperativo, né, para levar a palavra, e essa palavra precisa chegar de uma maneira amorosa e com respeito, com convencimento, né, como um refresco, como um copo d'água gelada no deserto. Não, eu queria colocar até uma perspectiva para vocês e para você de casa também, para você cristão que acompanha a gente aqui na nossa live, né, aqui no nosso canal. Que é o seguinte: se você tirar Deus da equação, esses dias nós estamos avaliando a música do Imagine. Para quem viu a tradução, estou pedindo para você ouvir a música dos Beatles, não, mas se você pegar aquela letra, que ela faz todo sentido, o que está faltando nela? Jesus. Porque sem Jesus, a própria ideia, tem até uma música, se você não ouve Arautos do Rei, ouça, que o céu sem Jesus e nesse ponto, não faz sentido. E nesse ponto o Marx estaria certo, porque se ele está deixando a religião de lado, então não vai haver uma melhora na sociedade. Vamos pegar o Estado para nós. Agora tem um detalhe interessante que o senhor colocou, doutor Carlos, a respeito da consciência da pessoa, do respeito e do amor. Existe um princípio que é assim: Deus nos criou à imagem e semelhança dele, e o que nos define como seres humanos, como pessoas, é a nossa consciência, a nossa capacidade de decidir por nós mesmos. Então, assim, e o que garante a minha consciência e a minha liberdade de escolha é a sua liberdade. É eu respeitar a sua liberdade, eu respeitar a sua consciência, e isso me garante também que a minha consciência, a minha liberdade seja respeitada. Eu posso discordar de você, ou de qualquer pessoa, ou de qualquer ideologia, e fazemos essa discordância com respeito, sempre com respeito, com amor. A gente pode acolher, a gente deve acolher, sempre com amor, com respeito, mas isso não significa contemporizar, não significa estar de acordo com aquelas escolhas ou com aquele estilo de vida.
Então, é que a gente vive num contexto tão polarizado que às vezes você fala de alguma maneira ou se posiciona de determinada forma que isso acaba gerando muito conflito, né? Conflito nas redes sociais, conflito entre pessoas. E a gente está num contexto difícil. Eu acho que o nosso grande conflito, ele tem ainda mais a ver quando a gente tem um pressuposto de entrada no assunto e inverte esse pressuposto de entrada. Por exemplo, nós temos um pressuposto, a princípio, eu imagino que talvez seja da maioria, de que o Estado é laico. Eu acho que esse é um pressuposto. Se o Estado é laico, nós temos aí uma série de complicações com isso. Isso que ele não pode proibir manifestações religiosas, mas ele incentiva manifestações religiosas, inclusive enquanto culturais. Então, dentro da cultura. Né? Então, eu por exemplo, impor, né? Eu vejo nunca gostei de carnaval, até antes de conhecer a palavra, nunca gostei, mas para mim aquilo é algo religioso. Eu vejo algo de. A gente vê situações ali que você vê que é culto a algum deus, aquilo que eles estão fazendo. Então, assim, existe questões culturais das religiões afro na Bahia, que tem verba pública. Então, o Estado ele incentiva, assim, que você seja uma pessoa espiritualizada. Né? O laicismo é só para que não te proíba de alguma religião específica, ao menos que a religião seja de prática criminosa. Né? Então, uma religião que envolva lá lesão física, né? Evidentemente que ela tem que ser proibida. Muito bem, a gente tem uma participação aqui. Ó. Vergonha, né? Por ser a primeira. Acho que é melhor levantar. Você é corajosa, Lu. Então, sou corajosa, sou carioca. Então... né? Então, eu acho muito difícil você conseguir uma questão de convencimento, né? Uma pessoa que não quer ser convencida, né? Que ela não quer ser convencida do que numa verdade, né? Da nossa verdade. Um dia eu e o Tito, a gente estava assistindo um podcast de uma rádio cristã, onde tinha uma pastora. Ela é uma pastora que é homossexual, né? E ela um dia se disse livre da homossexualidade, aí virou pastora e depois voltou para a homossexualidade. E assim, ela o que o doutor falou em relação ao você acredita naquilo, você vai lá na Bíblia e você você lê alguma coisa, exatamente. Então ela em Levíticos, eu não lembro, Levíticos 18, ela colocou aquilo como exatamente. Só que assim, o que Levíticos fala não era bem o que ela estava falando, né? Então, assim, a interpretação dela. Então, assim, é difícil. Ela queria aceitar aquilo. Ela queria aceitar aquela interpretação. E a pessoa com que rebatia com ela foi, assim, extremamente ética, extremamente carinhosa e extremamente cuidadosa, né? Então, eu acho assim, porque ela não queria aceitar. Ela não queria aceitar que Levíticos não falava o que ela queria acreditar. Entendeu? Eu acho que assim, é secar o gelo, né? A gente chegar e discutir com uma pessoa que não quer aceitar a verdade. Então, é difícil. Nós vivemos hoje num contexto de plural hermenêutico. E quando a gente fala isso, não só no direito, né? A hermenêutica ela entra dentro da Bíblia também, né? Então, nós temos posicionamentos liberais de interpretação da Bíblia, de passagens que geram toda essa complicação, né, relacionado a esse posicionamento do gênero, da sexualidade, coisas do tipo. A guerra, ela é hermenêutica, ela é uma guerra metodológica. E aí, o que a gente precisa fazer nesse momento não é discutir uma passagem em si, porque o problema não está na passagem, no texto, mas numa cosmovisão. O problema está num pressuposto hermenêutico, né? Isso. E também no desejo, né? Então tem uma frase que é o seguinte: o desejo a escolha faz. Então não adianta eu abrir a Bíblia e ficar procurando nos meus desejos na Bíblia. Aliás, todo mundo que Jesus confrontou, ele confrontou dizendo que a pessoa tinha que nascer de novo e mudar tudo. Então,
Então, eu acho que eu já resumi. Porque de fato, Tá bom, vambora. a Bíblia fala de novo nascimento, a Bíblia fala de conversão e etc. Mas tem um detalhe, se me permite, eu gostei do que a Lu disse, porque eu não mudo ninguém. Eu não consigo impor uma ideia sobre ninguém. Como ele disse, é uma ideia com uma atitude colonialista, né? Imperialista. Nós somos seres inteligentes. Deus nos fez com a capacidade de pensar, de raciocinar da causa para o efeito e nos capacitou a tomar decisões inteligentes. Então nós devemos respeitar essa capacidade que cada um tem de processar as informações e de fazer as escolhas por si mesmo. E também tem aquela questão que essa pessoa, se ela ficar te acompanhando, ela vai começar a ver as suas atitudes, né? Exato. Vai ver a coerência, Se né? eu tenho uma atitude de fala, acolhimento, pô, quero ser como ela. Então. Isso. Agora, Exato. voltando a Mas só um pontinho que você falou de hermenêutica, do pressuposto hermenêutico. Olha só como é perigoso isso daí. Você falou de a pessoa, ela vai num texto e começa a ver aquilo que ela quer encontrar de acordo com o seu desejo, né? Surgiu uma ideia mais ou menos assim, olha, Jesus ele trouxe um novo mandamento. E qual é o novo mandamento que ele trouxe? Que nós devemos amar uns aos outros. Legal. Aí vem Paulo e diz assim, lá em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, calma aí. Se o novo mandamento, a nova lei que Cristo trouxe é o amor, e se numa relação homoafetiva existe o amor, ou seja, existe o fruto, então contra isso não há lei. Então essa é uma interpretação, é uma hermenêutica que para mim é muito complicada. Entende? Você está fugindo dos critérios bíblicos de como interpretar corretamente as Escrituras. Por quê, pastor Fred? Essa é a pergunta que eu acho que estava por detrás do que a Lu colocou aqui para a gente. Por quê? Essa é a grande questão. O liberalismo teológico, ele tem um pressuposto. Qual é o pressuposto? Não confrontar, não transformar, não libertar. Então a Bíblia, ela é lida com alto teor subjetivo, porque ela é circunscrita a um contexto cultural. Então, essa é a lente que a gente tem hoje que predomina dentro do contexto mais progressista, a gente pode dizer assim, do cristianismo. Então, dentro dessa lente, você vai identificar nas passagens que você quer o que você quer, porque você está agindo com o desejo. Então, talvez, nesse momento, o que a gente tem que discutir não é o texto em si, mas é como eu estou lendo o texto. Onde é que está o problema no meu método ou na minha hermenêutica? Eu acho que aí a questão se torna um pouco mais profunda. E aí a gente tem um detalhe. Nós não discutimos mais como cristãos isso, porque são questões técnicas que necessitam da gente aprofundamento teórico. Sociais, né? Questões sociais também, a gente tem que ter tudo isso. Então, nós como povo, que no passado muito distante foi identificado como povo da Bíblia, é hora da gente criar vergonha na cara e voltar a ser no sentido de vamos tentar entender de fato, vamos estudar. Não só pegar um estudinho, uma coisa básica, elementar, mas vamos entender, vamos atrás, né? Me permita só um pouquinho aqui, me permita só um pouquinho. É que é o seguinte, eu acho que parte também de uma simplicidade aqui, porque ao passar a estudar a Bíblia, o discurso é muito mais simples. Eu vou falar um pouquinho da nossa casa aqui, tá? Porque o exemplo aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos colocar um pouquinho das lentes do outro lado, tá? Cristão tá tudo num saco. Quem tira dinheiro das pessoas com a Bíblia, quem faz mal para a criança, então tá tudo no mesmo pacote. Tirando Deus da equação, tire Deus, não estou dizendo da tua vida. Tira da equação agora e analisa. Faz todo sentido. Eles podem amar, tá tudo certo. Então a gente só não concorda com eles porque está escrito realmente numa Bíblia, que para eles é obsoleta, e esse Deus não existe. Então você tem que pensar que para eles não existem mesmo. Do lado de cá, vamos pegar o nosso movimento da nossa casa também, aonde você não precisa de tanta profundidade de algumas coisas. Você tem que ter relacionamento com Deus, e às vezes pessoas semi-analfabetas testemunham de Deus, tá? Porque nós temos uma turma que está abraçando aqueles que nós não abraçamos e trocando princípios por isso, né? Estão cantando e falando outras coisas e estão abraçando.
e estão distorcendo princípios. Nós temos os princípios, mas não testemunhamos. Eu preguei agora na igreja, no Dia da Mulher, e eu fui ver o testemunho, as coisas que me deram para pregar. Eu disse, gente, vamos no ID. Eu disse, as mulheres estão fracionadas em casa. Aí eu preguei outra questão, Deus estava me incomodando. Cheguei lá, na casa dos pais de homossexuais. A Silvia estava comigo. E eu falei que a gente não estava sabendo receber essas pessoas e tal. E ali eu tive testemunho de uma mãe que falou, gente, eu sou aqui da igreja. Eu sei o que é certo e o que é errado. Meu menino se criou aqui. Eu estou falando do Cris, tá? Estou falando do Cris aqui que tem que aprender. Se você achar que é você, então nesse momento eu estou falando do Cris, que é um subtreco, um subtroço, que Deus me chama de a menina dos olhos. Mas eu digo, a partir do momento que você vê a simplicidade que tem no Evangelho de testemunhar, você vai... quando a gente só leva para as pessoas o sábado e não o Senhor do sábado, a gente vai brigar em ponto de ônibus, vai brigar em Natal, vai destruir tudo, porque é uma linha comportamental. Aí vem um assunto que você nem estava lá, com uma mulher que você não viu, que convidou, que não foi no casamento do amigo, que você não teve lá, não sabe a relação que ela tem com o amigo, talvez nem perdoe ela da forma como ela se colocou no ar, e aí quer discutir isso num ônibus com uma pessoa que você não conhece, que você não almoçou. Então eu vou dizer uma coisa, visitem mais pessoas que estão na luta com a homossexualidade. Quando você estiver com muita fofoca, vai no hospital visitar uma pessoa, você volta de lá e vê que às vezes você briga por poucas coisas. Então me perdoe nesse momento que eu devia estar só perguntando para vocês, mas o Evangelho é muito mais simples do que a gente pensa. Assim, né? Quem atrapalha muitas vezes esse testemunho sou eu que conheço e não faço. Né? Então, Cris, mas diante do que você falou e do que vocês estavam costurando, eu queria aproveitar para fazer esse link. Nos últimos dias, todos acompanharam o caso da cantora gospel aí, que fez um comentário sobre se iria ou não no casamento do amigo e como repercutiu o cancelamento da internet, né? E aí eu estava vendo uma matéria no site da UOL, onde uma outra cantora gospel deu a opinião dela. E ela cita uma frase que até eu printei ali na notícia, que ela fala assim, né? Logo depois ela citou um trecho da Bíblia e disse assim, Jesus fala, Novo Testamento vos dou, ame os próximos assim como eu te amei. Então, condenando a posição da outra cantora, posição bíblica que a outra cantora colocou, ela cita também a Bíblia, dizendo, ame os próximos como eu te amei, o Novo Testamento vos dou. Como que a gente justifica, como que a gente argumenta essa posição? Citada pela Bíblia. Eu acho que é hora do doutor falar agora, né? Não, eu ia falar de outra coisa. Eu ia só falar que a gente usou a palavra hermenêutica. E a palavra hermenêutica, então, o que é? É o exercício de interpretação do que está escrito. Então, eu, por exemplo, que sou juiz, eu não aplico a lei. A lei é a Constituição, é o que é produzido, né, pelo Legislativo. Eu aplico a norma, que é a lei interpretada. Tudo bem? Então, a Bíblia, para nós, do jeito que ela está escrita, né, ela é a nossa lei. E nós aplicamos interpretada. E essa interpretação, segundo Lutero, ela passa por três requisitos importantes, né? Que é o tota, sola, prima escritura, né? Tota é sola escritura, somente ela. Tota em sua totalidade, Antigo e Novo Testamento. Né? O que credencia o Novo Testamento é o Antigo Testamento. Né? Todos os livros do Antigo Testamento, exceto o Cantares de Salomão, são citados por pessoas no Novo Testamento. Então, se arrancar fora o Antigo Testamento, o Novo Testamento deixa de ter legitimidade. É você tirar a Constituição do país e largar só as leis espalhadas aí, tá bom? Agora deixa eu responder. Cada um pode produzir o que quiser. Vamos. Sobre a questão aqui, né? Tá. Eu já nem lembro mais, você responde. Me veio uma coisa aqui, porque é o seguinte, amor que é genuíno, ele se importa. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa próxima a você e que você ama, e que você percebe que ela está fazendo algumas escolhas que, de acordo com o seu ponto de vista, não são boas e podem trazer dor e sofrimento, o seu amor vai impelir você a conversar com ela, a tentar dialogar e etc. Então, assim, eu aprendi com os meus pais que amor, ele educa, ele disciplina, ele corrige, ele confronta. Eu li um livro de um escritor chamado David Augsburg. O título do livro é Importe-se o Bastante para Confrontar.
Então, por exemplo, eu me importo tanto com você, mas tanto com você, me importo com a sua vida, me importo com a nossa amizade, e pelo carinho que eu tenho por você, eu vou, então, expor aqui o que está acontecendo. Então, assim, amor que é genuíno, ele não contemporiza. Amor que é genuíno, ele se expressa, ele se manifesta, ele se materializa. Duas cabeças pensam melhor que uma, né? Exato. Então, pensar junto o assunto, né? Debater aí na Bíblia junto. Se não achar a resposta dentro da Bíblia, vamos orar junto e ora junto com a pessoa. Assim, a nossa fé não vai ser exclusivista, ela vai ser inclusivista, que foi o que o próprio Jesus mandou a gente fazer. Exato. E esse tipo de amor que você mencionou, que você citou aí, ela está interpretando da seguinte maneira, né? Amor não deve julgar, de fato. Nós não julgamos, não devemos julgar, não deveríamos julgar. Amor, ele não deveria interferir ou quem sabe, repreender, ou quem sabe advertir, ou quem sabe aconselhar, né? Nós devemos simplesmente deixar com que as pessoas vivam do jeito que elas querem. E, de fato, nós devemos deixar as pessoas viverem do jeito que elas querem. Mas quando se trata de uma pessoa próxima, de uma pessoa com quem nós nos importamos, e devemos nos importar com todo mundo, então nós temos essa obrigação moral de conversar, de dialogar com amor, com respeito, entendendo que a pessoa é inteligente, entendendo que a pessoa tem condição de fazer suas próprias escolhas. Então o fato de divergirmos não deve necessariamente nos fazer inimigos, muito pelo contrário. Eu gosto das pessoas que são sinceras comigo e das pessoas que me confrontam, porque muitas vezes eu erro. Agora, o fato de eu ter uma opinião diferente da dela não me faz melhor do que ela. Isso é importante de ser dito. E aqui tem um outro detalhe. Há uma história na Bíblia em que Jesus ele é colocado numa situação meio capciosa, né? O Tito que gosta dessa palavra, né? Uma situação muito capciosa. E Jesus sai daquela situação capciosa dizendo o seguinte: olha, quem está zerado aqui, quem não tem nenhuma dívida aqui, seja aquele que lance a primeira pedra. Essa história nivela todos nós na mesma condição. Somos todos carentes da glória de Deus. Isso não nos faz melhores ou piores. Agora, o fato de termos uma compreensão diferente, isso deve sim nos impelir a compartilhar essa compreensão. Não no sentido de incriminar a pessoa, recriminar a pessoa, ou de desrespeitar, ou de imposição. Né? Tá certo. Nós temos uma participação ali, né? Vamos lá. Depois pode voltar no tema ou já encerrou? Vamos avaliar. Ok, boa noite. Eu gostaria que vocês me ajudassem no sentido assim, ó. Uma criança, tá? Aconteceu comigo, eu trabalho em uma escola, uma criança de 8 anos chegou e perguntou assim: professora, a gente pode gostar do menino? O menino tem 8 anos. Como assim gostar do menino? Não, gostar de beijar, de ficar de um menino. Então eu queria que vocês me ajudassem. Como agir, né? Como cristã? O que eu respondo para essa criança? Como eu faço? Como eu abordo a questão de Cristo, né? Como que eu falo? O que eu falo? Então, eu lembrando que não é o vocês sobrinho dela, ela é professora e ela está numa escola, né? No contexto que nós vivemos hoje. Pastor Robson, Sim. essa pergunta eu acho que é uma oportunidade boa da gente falar sobre essa questão científica também, né? Que até a própria, não conversando sobre isso, mas a questão de como a educação, através da educação, se tenta influenciar essas teorias, né? Sim. Então, acho que é uma maneira boa de responder Legal. a nossa amiga aí. Se a gente for levar para o campo do debate, não há acordo no procedimento. Por quê? Nós entendemos, pelo nosso pressuposto bíblico, de que a criança ela não pode ser exposta a esse tipo de questão. Ela é uma criança. A gente entende assim. Mas olhando para o outro campo, a questão da sexualidade é uma construção social. Então, se é uma construção social, na visão deles, não existe momento para isso. Você tem que começar desde criança a ensinar, a doutrinar. Então, essa é uma discussão que nunca vai ter uma conciliação entre o conservadorismo e o liberalismo. Não vai ter. Eu prefiro, na minha visão,
a gente não pode levar isso para um ambiente onde você tem leis, estatutos, regulamentos, que daí entra o peso de um processo, de uma análise judicial e tudo mais. Eu prefiro, numa situação como essa, se fosse eu no seu lugar, eu tentaria de alguma forma dialogar com os pais, para ver o que é que está acontecendo, por que da curiosidade, se ele já comentou alguma coisa em casa, porque de repente os pais talvez sejam os próprios propagadores de alguma coisa assim. E você pode criar um contexto muito grande. E a escola, salve qualquer equívoco meu aqui, doutor, ela não deve ser um ambiente de proselitismo, né? A escola não está ali para isso, né? A gente pode, a nível de relacionamento, e tentar, através do testemunho, demonstrar que essa visão judaico-cristã é o ideal de Deus para a humanidade, né? Mas se a gente for levar essa questão para uma agenda de discussão acadêmica, eu acho que esse não é o fórum. Posso estar equivocado aqui em alguma colocação. Quando você diz proselitismo, seria uma doutrinação. Uma doutrinação, especialmente em cima disso, né? Eu não sei se alguém queria comentar mais sobre isso, que eu queria voltar no outro tema. Vamos falar sobre as teorias, porque o pastor Robson falou aqui, falando de conservadorismo e liberalismo, mas na verdade na pedagogia o ensino cognitivo em profundidade, que é o que eu acho que todos nós aqui tivemos, a maioria de nós, e desta corrente liberal, o chamado socioconstrutivismo. Então, de um lado, cognitivo, então nós vamos aprender português, matemática, equações trigonométricas, aquelas equações de magnetismo em física. Então, por que isso? Por uma razão heurística. Heurística é para fortalecimento. O cérebro é um músculo, então nós devemos exercitá-lo, porque quanto mais nós exercitá-lo, mais ele vai ter condições de trabalhar. Então, dentro do socioconstrutivismo, onde encontra-se essa ideia, inclusive, de países que já não chamam mais crianças de he or she, ou chamam de it, né? Isso, porque ele vai ser he or she, ele vai escolher, ele vai ser por isso socioconstrutivismo. Vai construir, a sociedade é que vai construir a sua sexualidade, não as suas condições biológicas. Dentro dessa ideia, não há só apenas a questão de gênero. Há também uma questão de não aprofundar o ensinamento, porque haveria um preconceito se eu ensino uma matéria muito específica e só poucos alunos conseguem acompanhar, com relação aos demais da sala que não conseguem. Então eu vou conseguir, vou procurar desenvolver as habilidades próprias. Então, se ele não é bom de matemática e sabe bater no bumbo, eu vou ficar botando ele para bater no bumbo para ele ser o melhor bumbista, se essa palavra existe, né? E então isso é chamado de socioconstrutivismo. O que aconteceu? Isso se espalhou. Se espalhou porque tem uma declaração da Unesco aqui de 1991, que foi feito um encontro lá no leste da Ásia, não lembro se foi na Indonésia ou Tailândia, tem um encontro lá, foi bem escondido mesmo, ninguém vê. E lá eles inseriram, então, a questão do socioconstrutivismo como uma agência obrigatória para que cada país signatário daquela convenção, não sei se foi uma convenção ou uma reunião, pudesse começar a internalizar no seu ordenamento jurídico essas questões socioconstrutivistas para não causar preconceitos na classe, na sala de aula. Nas escolas católicas, em virtude de uma corrente chamada Teoria da Libertação, muitas delas se tornaram, então, socioconstrutivistas ou interacionistas. E não tem, inclusive, vergonha de propagar isso como se fosse algo maravilhoso. Mais ou menos como se eu vendesse um alimento vencido. Falou que maravilha. Está vencido, pode comer. Entendeu? Então, eu não consigo... E tem pais que não se importam com isso, né? Eu tenho um casal de amigos lá no nosso prédio, né, Tatiana, que conhecem bem essas coisas e colocaram a criança num colégio socioconstrutivista, né? Mas você acha que deveria fechar? Você é contra? Não, eu não sou contra. A mim não se aplica. Meus filhos não estão numa escola socioconstrutivista. Muito bem, tem um detalhe que eu acho que é importante. Graças a Deus que a escola adventista não tem isso. Fui atrás, né, para ver, né? Eu só queria dar Porque às nome. vezes internaliza sem saber, acha bonito o nome. E seria bom a gente dar o nome, porque talvez o referencial teórico mais conhecido dessa escola socioconstrutivista é Jean Piaget. Não é o único, ele é o mais conhecido, é o mais recente, vamos assim dizer. E essa teoria, ela diz mais ou menos o seguinte, olha, essa criança tem que ser construída por ela mesma. Ela vai se construir, ela vai encontrar os melhores caminhos, né?
Mas a gente sabe, a Bíblia diz assim, ensina. Exato. Então a Bíblia diz assim, ensina. Provérbios 22, verso 6, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Então, de acordo com essa cosmovisão cristã, nós vamos ensinar o caminho em que ela deve andar. A escola construtivista vai dizer, não, ela deve escolher o caminho que ela quer escolher, que ela quer trilhar. O pai vai só impedi-la de repente, cair no precipício, quando ela corre um risco desse jeito. É mais ou menos isso, o perigo que nós estamos correndo. Muito bem. Temos aqui mais uma participação, nosso amigo David. Aproveitando a presença, né, queria saber o seguinte, quando que o meu posicionamento teológico tem uma veia criminal? Acho que ficaria nessa linha. Ou quando uma ideologia afeta o meu direito, porque hoje parece que às vezes supera o meu próprio direito. Então, tem as duas linhas aqui. É a razão de ser do encontro. Eu vou pedir para que o motorista aqui, né? Pois é, então, a relação nossa ou da religião com o Estado não é apenas de liberdade religiosa, mas que sejam respeitados os valores que fazem parte da nossa identidade, que, portanto, da cultura de todo brasileiro, são direitos e garantias fundamentais, todas essas esculpidas no artigo 5º da Constituição Federal, que são direitos do ser humano contra o Estado, né? Então, toda postura ofensiva à nossa crença, nossos princípios, à Bíblia que nós seguimos, e é importante também a gente definir que a igreja, em especial aqui a Igreja Adventista, é uma instituição privada. Então ela segue as suas próprias regras. É isso. E o Estado reconhece a liberdade religiosa. Então, se por exemplo, qualquer pessoa quer congregar com a gente aqui, ok, mas a escola é para todos. Mas a criança não pode ir para a escola e fazer o que ela quiser. Ela tem suas regras, não é isso? E é ensinado aquilo que o professor passa, porque é uma doutrina. Aqui nós estamos baseados numa doutrina. É doutrina. Doutrina é Bíblia, né? Uma profetisa de destaque, de interpretação e inspiração bíblica, que foi a senhora Ellen White, né? E tantos outros cristãos exemplares que nós tivemos aí, né? Que escreveram e que escrevem. Então esse é o ponto. Então, quando o rapaz perguntou... Doutor, eu queria puxar um fio da nossa conversa em off ali. Você estava colocando para a gente alguns cuidados que nós devemos ter. Por exemplo, na Constituição tolerar não é direito. Tolerar é uma espécie até de discriminação, né? Dizer assim, eu tolero a sua atitude. Então, eu reconheço, né, a sua atitude, o Estado uma coisa... a igreja é outra. Então, o Estado hoje reconhece e faz o casamento homossexual, né? E enquanto que dentro da igreja, né, há igrejas, né, que dizem que não há problema, há outras que vão mais na literalidade da Bíblia e que não fazem, né? E então, assim, aquilo que o David tinha perguntado, né? Quando que eu não posso ser ofensivo é justamente se eu excluir uma pessoa ou apontar ou agir de uma maneira desrespeitosa, desaprovando a conduta dela. Mas de maneira respeitosa a gente pode ensinar uma doutrina que é baseada num livro que tem reconhecimento histórico, né? O reconhecimento histórico diz o seguinte: uma pessoa que não crê em Deus reconhece a Bíblia como um livro histórico. Então ela tem um aspecto historicista. É o documento mais completo que nós temos de escrita de mais de 3.500 anos, né? E que trata uma cronologia da história da humanidade, né? Sem incoerências em evidências de outros campos da ciência. Muito bom. Mais uma participação da nossa amiga. Pode falar. Eu falo aqui como o outro lado. Como o lado da mãe adventista, desde a infância, que criou seus filhos, suas filhas no caminho, e que depois essas filhas elas se desviaram do caminho e se dizem, né, se reconhecem pansexual. Imagino vocês, né? Há 2 anos, a minha filha na época tinha 15, é mais nova, a outra tem 21 hoje, e ela chegou para mim de madrugada chorando muito, desesperada, e isso faz a gente refletir o que a gente está passando para os nossos filhos, que você educa, você ensina, mas você não sabe lá na frente o que será.
E aí ela chegou desesperada e falando para mim: mãe, eu preciso te contar uma coisa, mas você vai me odiar? E eu já sabia de que se tratava, porque eu já tinha observado algumas coisas. Eu imaginei que ela me diria: mãe, sou lésbica. Não, ela me veio com algo que eu não sei se é maior, se é pior ou melhor, pansexual. Hoje eu posso gostar de uma menina, amanhã eu posso gostar de um menino, depois eu posso gostar de um travesti, então eu posso gostar de qualquer coisa. Então não sei o que assusta mais. E aí ela veio chorando e desesperada, e ela falou para mim: mãe, eu sei que vocês, ela cresceu, ela nasceu, eu me rebatizei, ela estava grávida, eu estava grávida dela. Ela nasceu na igreja, ela conheceu tudo, soube de tudo, cantava, tem uma voz maravilhosa, louvava a Deus. E ela falou: mãe, vocês odeiam os homossexuais. E eu falei: filha, não é verdade. Mãe, é verdade. Eu ouvi várias vezes, várias pregações, e vocês odeiam a gente. E eu falei para ela: filha, eu te amo. Não sei o que os outros sentem de você, mas eu te amo. Porque eu também sou pecadora, eu também sou odiosa, e Deus não me odeia, Ele me ama. Então, assim, tenham muito cuidado, gente, por favor. A gente não sabe o que passa no coraçãozinho. Eu conheço muitas pessoas eu sou psicóloga também, então eu conheço muitos filhos de pais anciãos, até pastores, que me disseram: olha, eu sou assim. Então, a gente não sabe o que se passa no coraçãozinho. Graças a Deus, elas confiaram em mim, apesar desse medo de eu odiá-la, e veio me contar. Destruiu meu coração? Destruiu. Eu me preocupo com a salvação dela? Sim. Só que a gente precisa entender também que lá em 1 Coríntios 6, não lembro a partir de qual verso, tem uma lista das pessoas que não vão entrar no céu. Os mentirosos não entrarão no céu, os enganadores, os injustos. Mas parece, os fofoqueiros, mas parece que muitos, não estou generalizando, mas muitos colocam como que só os homossexuais não vão. E isso é um peso muito grande. A gente precisa pensar, né, que Deus, se você continuar na mentira, Deus não vai te aceitar no céu também. Então a gente precisa ter muito cuidado. É difícil, é uma luta, assim, todos os dias, assim, eu tenho que amar as minhas filhas incondicionalmente, porque Deus me ama assim também. Que lindo, lindo. Deixa eu dizer uma palavrinha. Como é seu nome? Rosângela. Isso me toca muito o coração, porque o amor é para todo mundo. Nós temos esse dever moral de amar a todos, E como eu mencionei anteriormente, todos nós temos uma condição que nos iguala. Não somos melhores que ninguém. Somos todos carentes da graça, da glória de Deus. Somos todos carentes. Que eu poderia dizer mais a respeito disso? Por exemplo, a igreja, eu vou falar um pouquinho da igreja. Eu digo que igreja é uma escola de preparação para o céu. Sabe por que a igreja é uma escola de preparação para o céu? É porque, vivendo na coletividade, que aspectos da minha personalidade que vão vir à tona. É igual no casamento. Eu só vou me conhecer melhor numa relação de casamento, porque se eu não fosse casado, eu não saberia se eu seria ciumento, possessivo e uma série de outras coisas. É na igreja que o mentiroso vai falar mentira, e eu vou precisar perdoar o mentiroso. É na igreja que, de repente, aquele que rouba vai roubar, ou aquele que julga vai julgar, ou aquele que é fofoqueiro vai fofocar. É no contexto da igreja. Na igreja não tem só gente perfeita, muito pelo contrário. Então, a igreja é uma escola de preparação para o céu. E para quem que é a igreja? Para quem que é a igreja? Eu preciso da igreja. Porque em algum momento em que eu estiver fraco, de repente o meu irmão que está forte, ele vai me levantar. E de repente, no momento que eu estiver fraco, no momento em que eu estiver fraco, ele, através do testemunho dele, vai me levantar. Então, nós precisamos entender, e talvez nós não estejamos prontos e preparados para lidar com esses desafios, mas é uma obrigação moral do cristão amar a todos.
sem preconceito, respeitando a liberdade dela de escolher daquele jeito. Isso não quer dizer que eu concorde. Isso não quer dizer que eu vou contemporizar. Isso não é conivência. Eu só vou respeitar. Mas quem sabe através do seu amor, através da sua conduta, ela vai ver o amor de Deus através de você. Um amor de Deus através de você por ela. Então que as pessoas possam ver Cristo em nós e sentir esse amor real que existe por meio de nós. Por favor, você vai... Muito bem. Tá virando Agora, vigília, né? amigos, olha só, a gente precisa realmente fechar o tema, mas precisa responder algumas coisas aqui. É 4 horas, né? Então, a gente faz um intervalo e come o bolinho com chá e volta. E aí o pastor anuncia o culto amanhã às 11, né, pastor? Mas, amigos, olha só. No nosso tema da ideologia de gênero, a gente precisa, como a gente está falando que aqui toda a pauta é à luz da Bíblia, hoje, quando questionado, eu queria que você respondesse para uma pessoa que nos assiste, quando questionada sobre a teoria da ideologia de gênero, onde afirma que as pessoas não nascem homem ou mulher, mas elas se tornam o que elas quiserem, pastor Robson, como que eu respondo? Como que você responde como pastor, Bíblia, à luz da Bíblia, esse argumento? Jesus aceitava o socioconstrutivismo? O que ele disse? Deus, quando os fez, homem e mulher. Ok. Agora, outro ponto, porque existem alguns pontos muito Por que claros. eu vou em Jesus? Porque hoje existe uma hermenêutica baseada no Evangelho, ou seja, em Cristo. Então, se eu olhar para Cristo, ele vai responder claramente. Beleza. Muito... Pode falar. E só um detalhe, a palavra, se nós olharmos no original ali, é macho e fêmea. Ok. Agora, um outro ponto muito comentado é a questão da família, né? Que a família natural não é apenas um estereótipo, né? E que a paternidade pode ser dessexualizada, né? Como que a gente alerta sobre essa questão da desconstrução da família diante o perigo disso? Bom, vamos lá. A gente, se analisar a história como se fosse um pêndulo, existe muito de verdade no argumento da cultura da imposição do patriarcado. Existe muito de verdade nisso. Da figura masculina como sendo opressora, você encontra isso. Só que hoje, o risco que a gente está vivendo é do pêndulo ele ir para o outro lado. E se a gente for olhar hoje, não só na questão do tecido social da igreja, mas no tecido social macro, né? A gente pode ir para o contexto secular. A figura do homem, hoje, ela está se tornando escassa. A nossa questão não é a imposição do poder do patriarcado, mas Deus tem uma função para o homem que a gente precisa redescobrir à luz da Bíblia. Qual é essa função? Qual é a função do pai? Qual é a função do pai? Veja, na Bíblia, pai é o sacerdote. Certo? Na Bíblia é o sacerdote, ou seja, ele tem que ser o referencial espiritual. Talvez essa seja a grande falta que a gente tem no contexto nosso. Então, nós precisamos de homens que se levantem como referência para os seus filhos. O meu filho e as minhas filhas têm que olhar para mim e dizer assim, não, ele ama minha mãe, né? Ele respeita minha mãe, ele me aceita. Então, acho que esse tem que ser o nosso grande mote de trabalho na igreja. Construir a verdadeira identidade do homem, a verdadeira identidade da mulher, na família e na sociedade. Ô pastor, posso fazer um acréscimo rápido aqui, que todo mundo está tentando interferir. Estava assistindo o Reavivados, né? O pastor Ronaldo, né? E ele disse que em certos momentos, né, que ele não mandava os filhos para a classinha para que os filhos ficassem durante o culto e visse o comportamento dele durante o culto. Visse que ele se ajoelha, que ele presta atenção na palavra. Né? Então, pelo exemplo. Então, que em certos momentos, acho que isso foi antes de ontem, não sei. Que eu também, às vezes, eu assisto das 3 da manhã, assisto ele de madrugada.
Depois ele me corrige no particular. O que você falou lá? Mas é isso, então, dentro desse papel, porque é muito fácil a gente falar no microfone sobre teorias, né? Mas quando entra no caso específico, fica todo mundo engolindo saliva aqui, entendeu? Então, tem esse aspecto prático, empírico, né? Ele é importante do papel do homem enquanto o exemplo para de que maneira, né, que ele está conduzindo dentro de uma fé relacional, né? Uma fé relacional. Então, e sobre o argumento do pastor Robson também, porque Jesus disse, né? A gente não tem uma fé baseada só numa escritura, né? Mas numa pessoa real. Agora, e também tem um detalhe. Só queria fazer um acréscimo aqui, pastor, rapidinho. Um exemplo, se a gente tem uma dor de uma igreja que está aprendendo a lidar com isso e precisa pela comunhão, a gente tem uma outra dor do outro lado, que é o respeito também com o nosso público, né? Aí eu fico assim, eu tenho que entender que esse casal, não pode até falar casal, né? Mas as pessoas que querem se unir, né, elas têm que ter direitos legais para isso. Ok. Agora um exemplo, a gente pega uma questão vulnerável, onde uma criança agora está sendo erotizada, por exemplo. Aí outra, o ser humano, por natureza, já está terceirizando a educação dos filhos, ok. Organicamente, decisão dele. Mas hoje existe um modelo onde o Estado quer educar os meus filhos da forma com que ele quer. Aonde está o meu direito como pai em uma sociedade, doutor, que está caminhando para que eu não possa mais educar os meus filhos da minha forma, e aonde eu estou garantido, né, na Constituição, onde um Estado quer tomar o poder em determinados modelos de sociedade que já existem, e a sociedade está terceirizando. Se estivéssemos garantidos, a gente não precisaria estar aqui agora. Porque a questão, com qualquer pessoa ou liderança religiosa que você conversa, sob o ponto de vista político, relação nossa com o Estado, tem que garantir a liberdade religiosa. Não fechar as igrejas aos sábados por causa da pandemia, porque se fechar, nós não poderemos exercer a nossa religião. Gente, não tem nada a ver com o exercício de religião. A questão é uma transmissão viral. Né? Não pode aglomerar. Se não aglomerar, se for ao ar livre, né? Tudo bem, né? Então, o ponto aí é que não basta o Estado nos dar a liberdade religiosa, tem que respeitar também os valores identitários, né? Porque eles são construídos historicamente, né? E não são ofensivos, né, à saúde pública. Tá bom. Agora eu queria fazer uma pergunta para os três, para a gente fechando esse tema, que é justamente a gente pontuar para aquela família que está nos assistindo quais são os perigos e consequências da ideologia de gênero para o cristão. Posso ser o último? A gente pode chamar uma música enquanto vocês pensam? Vamos começar pelo Fred. Então. Eu, na verdade, queria voltar a um ponto importante para concluir a minha parte. Devia ter usado essa estratégia. Devia. Porque assim, na nossa vocação pastoral e de acordo com a nossa compreensão bíblica, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E salvar significa transformar. Então Deus me ama. Deus sabe o buraco muitas vezes que eu me meto. Mas Deus quer me tirar do buraco. Então eu acredito que Deus é poderoso para transformar todas as tendências herdadas ou adquiridas. É um milagre. Vai me explicar como isso acontece? Eu não sei. É um milagre. Eu não consigo explicar como Jesus nasceu. É um milagre. É o milagre do novo nascimento. Então, se eu sou cristão, eu creio nesse milagre. Então, Deus quer que nós tenhamos vida plena. Vida plena, vida em abundância. Infelizmente, nesse mundo de pecado, nós temos muitas limitações, mas Ele me garante a possibilidade de já desfrutar dessa vida plena. Então, eu creio nisso, propago isso, mas sempre com muito respeito, com muito amor. Agora, os perigos, essa é a pergunta? Eu vou deixar para o Robson, que já pensou responder. Para mim, o grande perigo desse assunto é você tratar ele numa lógica existencialista humanística. Para mim é isso. Onde você descentraliza o grande protagonista desse assunto, que é Deus. Se a gente abordar esse assunto
dentro da ótica que o ser humano, culturalmente, ele não pode ser transformado, ele não pode ser mudado, a gente está limitando um aspecto importante da essência de Deus, que ele tem poder para nos transformar. Voltando aqui, esse não é o único ponto que precisa ser transformado na nossa vida. Inclusive, Ellen White fala que existe um outro pecado que ela chama de colarinho branco, que a gente não fala por aí. O orgulho, essas coisas. Que a gente... Agora, tem um verso que eu queria ter lido lá atrás, Hebreus 12:6, ele diz assim: pois o Senhor corrige ao que ama. Isso aqui para mim é muito forte. Deus corrige ao que ama. E ele diz ainda: e açoita a todo que recebe por filho. A palavra corrige, na língua grega, ela tem a ver com disciplina, um processo pedagógico. Não é aquela disciplina que a mãe ou o pai ouve alguma coisa e ele chega, pá! Entendeu? Não. Ele constrói um caminho de aprendizado, de ensino e aprendizado. E cada um tem isso personalizado em Deus. Então, para mim, o grande perigo é a gente normatizar essa discussão numa perspectiva humanística, existencialista e não soteriológica. Nós, como seres humanos, precisamos da salvação. Esse é o grande ponto de Deus, é salvar o ser humano. Muito bom. Dr. Carlos. Sim. Bem, minha observação é sobre o aspecto hermenêutico, né? Então, há critérios, né, para que a gente possa fazer interpretações, né, sobre a Bíblia, de modo que não está liberado fazer a chamada hermenêutica Thundercats, né, e se ter a visão além do alcance. Essa é nova. Hermenêutica Thundercats. Gostei. Posso quebra tanto a cabeça para entender as coisas, né? Para de repente alguém pegar uma passagem isolada, né, e trazer para nós, né? Enfim, né? O elemento central, o elemento unificador de toda a nossa fé é o criacionismo, né? Então isso é que tem que ser respeitado, né? Então eu não posso ser considerado como uma pessoa científica, tacanha e burra, simplesmente pelo fato de que eu acredito que antes de uma explosão cósmica houve um ajuste fino. Stephen Hawking fala que foi que havia algo. Olha que esforço, né, para eliminar o que é alguém e que não é algo, simplesmente, né? Que houve alguém que fez toda essa programação para que a partir de uma explosão a gente conseguisse chegar numa vida inteligente. Então, se houve uma criação, evidentemente que há um sentido. Há um sentido. Então, o sentido da nossa vida se explica pelo criacionismo. Então, se eu sigo a Bíblia, se eu sigo essa doutrina, é porque eu sou cientificamente criacionista. Muito bem, e aí, Cris, essa turma aí de hoje foi forte, né? mesmo, forte mesmo. Eu comecei aqui puxando a orelha dos de casa, agora eu queria falar com você que está com a gente, que você é homossexual ou de qualquer outro contexto de gênero. Eu tirei da lógica, não da minha vida, para tentar enxergar você. Eu faço um convite para você. Se você não acredita em Deus, pense se ele existisse na sua vida como existe na do cristão. Pense que, se você não acredita na Bíblia, se a Bíblia é real e essa pessoa acredita, assim como você tem convicção, que você possa respeitar também o cristão. E outra, dentre as religiões, não coloque todo mundo no mesmo saco. Tem pessoas que não roubam dinheiro das pessoas, ou que estão... Agora, assim como o pastor Fred colocou, tenta não olhar só a minha vida de pecado, você vai achar na minha vida mesmo. Agora, entender o Deus dessa graça, né? E uma igreja que está em transformação. Então, o que a gente podia pedir é que se a gente tivesse mais respeito, porque na nossa geração a gente desaprendeu a discordar, né? Antes a gente brigava, falava de política e ia almoçar. Agora a gente fala de política, as pessoas vão se matar, né? Então, e hoje, como a gente fala de conceitos, você está num mundo onde o algoritmo só faz as pessoas concordarem com você. Tente viver um pouquinho mais na vida real, conversar um pouco com as pessoas mais idosas e tal, e a gente vai poder aprender a dialogar. Dialogar é fabuloso. O que a gente está fazendo aqui podia ter até outras representações aqui de vários conceitos e nós teríamos que sentir a vontade de fazer isso. Então, faça um convite a você mesmo a ouvir um pouquinho mais e troque um pouquinho só as pessoas que você está vendo, né? Isso não vai fazer você desacreditar em algumas coisas, mas poder ouvir mais, assim, sabe? É muito importante a gente poder colocar. Então, esse é o convite que eu faço para os dois lados, poderem conversar um pouquinho mais
E se não conseguirem chegar num acordo, vão almoçar um pouquinho junto e vão, né, orar juntos. E eu tenho certeza que pode alguém estar nos assistindo que também tem se magoar com uma pessoa pela posição, por uma crítica, como alguns falam hoje pelo ódio, né? Isso é possível e vai acontecer. É por isso que a nossa inspiração e referência deve ser Jesus. Ele nos ama independente do que a gente tenha cometido, das nossas limitações, de qualquer cenário. Ele nos ama como nós somos. Ele nos aceita, Ele nos recebe, né? E nos transforma. Acho que isso que é a maravilha do ministério de Cristo. Amigos, foi muito bom estar com vocês. Espero que você tenha curtido esse momento. E obrigado a presença de vocês. E eu pergunto, Fernando, você tem música para cantar para nós, Fernando? Ou fechamos aqui? Fechamos aqui? Então tá bom. Tá tudo certo. Você não vai pedir para ninguém cantar, não, né? Eu podia pedir, né, tem um carinho de óculos ali, que tá no celular olhando ali, mas eu poderia cantar. O Tito canta. Mas, amigos, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado a você que nos acompanha nesse momento e que Deus realmente possa abençoar a nossa vida. Eu queria encerrar com uma oração. Pastor Fred, você faz essa oração para a gente encerrar esse programa? Vamos orar então. Eterno Deus, Pai de amor, é um privilégio nosso poder nos dirigir a Ti como Pai. E como um Pai, o Seu amor é infinito por nós. E este amor, Ele é capaz de fazer aquilo que nós não somos capazes de imaginar. E nós Te agradecemos porque esse amor nos alcançou. E nós rogamos que esse mesmo amor que nos alcançou, alcance qualquer pessoa que esteja nos assistindo neste momento. Que esse amor seja verdadeiro na vida dessa pessoa, que esse amor possa trazer propósito, sentido, que esse amor possa trazer grandes bênçãos na vida dessa pessoa, assim como tem feito na nossa vida. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Conceda-nos sabedoria para podermos dialogar com respeito, com amor, com empatia, entendendo as lutas, os sentimentos que a outra pessoa tem em suas lutas pessoais, assim como nós temos quando enfrentamos as nossas próprias lutas. Salva-nos, Pai, para o Teu reino. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Obrigado aí, viu? Pelas...